Fala galera, seja bem-vindo aqui às apostilas Opção. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e agora eu vou trazer para vocês mais elementos de manipulação de arquivos e pastas no Windows 10. Então vamos lá, acompanha comigo. O ato de copiar, colar, recortar são elementos voltados justamente para a manipulação. E é claro que para você manipular, você também pode utilizar as teclas de atalho, o ato do Ctrl+C, o ato do Ctrl+V, né? Então, todas as vezes que você faz esse tipo de ação, você está manipulando. Também não podemos esquecer do recortar, que é o Ctrl+X. Diferença de copiar e recortar. Copiar eu gero uma cópia, como o próprio nome já diz, e recortar eu movo, eu vou mover, tirar de um lugar para colocar em outro. É isso que a gente faz quando você trabalha com o Ctrl+X, beleza? E agora, galera, a gente entra na parte de exclusão de arquivos e pastas. Bom, você já deve ter excluído arquivos e pastas no seu computador, e quando a gente exclui arquivos e pastas, se a gente pressiona a tecla Delete, nós vamos, na realidade, mover esses arquivos para um outro local no nosso computador, que é a nossa lixeira. Vamos conhecer a lixeira? Acompanha comigo. Bom, então o ato de você excluir o arquivo ou pasta pressionando o Delete, na realidade nós estamos movendo para a lixeira. A lixeira, ela tem como característica armazenar esses arquivos de uma maneira temporária. Por que eu digo temporária? Porque vai ficar na lixeira até quando você quiser, não é isso? Então, caso você se arrependa de alguma coisa que você tenha jogado na lixeira, essa opção de restauração, ela pode ser sim acionada se você se arrepender de alguma coisa que esteja lá dentro. Então, existe a opção de restaurar? Existe. Então, olha só que legal, acompanha aí comigo. Se eu for até a minha lixeira, clicar com o botão direito do mouse em cima de alguma coisa que está nela e ir na opção restaurar, eu consigo sim restaurar aquilo que está na lixeira. Aí eu te pergunto, para onde que vai o item que foi restaurado da lixeira? Se a palavra é restaurar, restaurar volta para o local de origem, ok? Então, se eu vou restaurar algo que está na lixeira, isso volta para o local de origem. Porém, nós temos alguns meios de fazer com que o arquivo seja deletado de forma permanente, sem passar pela lixeira. Isso pode acontecer através de configuração na lixeira ou através de tecla de atalho. Então você já sabe, se eu apertar Delete, o arquivo vai para a lixeira, certo? Agora, se eu pressionar Shift Delete, a ação ela já vai ser uma ação diferente. Ela vai para a exclusão permanente. Veja aqui na tela como isso funciona, olha lá. Por exemplo, vamos voltar para o meu explorador de arquivos, o explorador de arquivos já está aqui. E aí se eu clicar aqui em um desses arquivos, se eu aperto Delete, olha que legal, ele vai perguntar, tem certeza que deseja mover essa pasta para a lixeira? Se eu disser que sim, ele vai para a lixeira e aí, se eu me arrepender, eu posso ir até a lixeira e restaurar. Beleza? Agora, olha só. Se eu fizer Shift Delete, a colocação do Windows ela é diferente. Ó. Tem certeza que deseja excluir a pasta permanentemente? Então você já viu que nesse caso a exclusão ela vai ser uma exclusão permanente e aí não vai para a lixeira. Então, aí você começa a associar. Professor, então quer dizer, se eu apertar Delete, sempre vai para a lixeira. Se eu apertar Shift Delete, sempre vai para a exclusão permanente. Só que não. Se eu apertar Delete, em algumas situações, ele vai para a exclusão permanente também. Sem o Shift, apenas o Delete. E aí é justamente nisso que eu quero te questionar. Quando eu pressiono Delete, o arquivo é excluído permanentemente.
Quando que isso acontece? Você sabe? Não? Pensa comigo. A lixeira, ela tem algumas características, não tem? A primeira grande característica que a gente sabe que existe na lixeira é que essa lixeira, com o passar do tempo, ela vai ficando cheia. Concorda comigo? Você vai jogando coisas na lixeira, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Existe um tamanho pré-definido para a lixeira. E se o arquivo que você estiver jogando na lixeira for maior do que o espaço disponível na lixeira, ele não vai para a lixeira, concorda comigo? Então, a mensagem que o Windows vai te trazer não é essa, de mover para a lixeira, é de excluir permanentemente. Mas como a gente está tão acostumado de, ao pressionar o delete, mover para a lixeira, você não vai ler o que está escrito. Você vai simplesmente dar lá, ok, sim. Só que aí não foi para a lixeira, foi para a exclusão permanente. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que ler as mensagens que o Windows me traz, né? Então, se eu pressionar o delete, esse arquivo pode ser excluído permanentemente? Pode sim. E só vai excluir permanentemente se o tamanho da lixeira for menor do que o tamanho do arquivo? Não. Também existe outra configuração que pode ser feita na lixeira, que mesmo que eu pressione delete, não vá para a lixeira, vá para a exclusão total. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Vamos conhecer então quais são as configurações que a gente pode colocar na nossa lixeira. Então vou aqui na minha lixeira, dar um propriedades, olha lá, ó. E agora eu já dei um propriedades aqui na minha lixeira e vou ampliar para você ver. Olha lá que legal. Então eu estou nas propriedades da lixeira. Muitas pessoas acham que quando eu clico com o botão direito do mouse na lixeira, eu só tenho uma opção, limpar lixeira. Não, eu tenho a opção propriedades da lixeira, que permite que eu possa configurar a minha lixeira para que traga ali algumas opções que muita gente desconhece. Só que as bancas de concurso não, elas conhecem e conhecem muito bem. O tamanho personalizado é um tamanho referente aqui a um percentual do tamanho do meu HD. Mas isso daqui pode ser alterado. Você pode alterar isso aqui, né? Mas eu também posso marcar esse item, ó. Não mover arquivos para a lixeira, remover arquivos imediatamente quando excluídos. Isso significa, sabe o quê? Significa que se eu colocar esta opção, mesmo que eu pressione delete, os arquivos vão ser enviados para a exclusão permanente, tá? Então quer dizer, não é só com o Shift Delete que os arquivos são excluídos permanentemente. Se essa opção estiver marcada, mesmo o arquivo menor que seja, ele vai ser excluído permanentemente, beleza? Outra opção que está aqui para você configurar é a exibição ou não da caixa de diálogo de confirmação de exclusão. Sabe aquela informação que a gente viu quando eu apertei delete, onde ele perguntou se eu desejava mover para a lixeira? Essa informação só apareceu porque esse item está marcado. Se esse item não estivesse marcado, ele não ia fazer pergunta nenhuma e já ia fazer a opção de mover para a lixeira direto, sem me fazer pergunta nenhuma. Beleza? Então, em relação à lixeira, galera, essas são as opções de configuração que você não deve esquecer. Belezinha? Bom, e agora eu separei para vocês uma bateria de questões sobre o Windows 10 para a gente dar uma revisada em todo o nosso conteúdo. Então, olha lá. A primeira questão que eu separei para você é uma questão justamente sobre o assunto que nós estamos mencionando, que é a opção de restaurar. Então tá lá, assinale a alternativa que indica o que acontece quando se clica na opção restaurar no menu de contexto de um arquivo armazenado na lixeira do Windows 10 em sua configuração padrão. Considere que o local de origem do arquivo diretório documentos da unidade principal C documentos está vazio. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na frente e impedir que você leia as questões.
né? Não quero que você leia as questões, as alternativas, antes de seguir o meu conselho. A pergunta foi bem categórica. Assinale a alternativa que traz o que acontece quando um arquivo é restaurado da lixeira. Ponto. Para onde que ele vai? Então você já tem que imaginar a resposta antes de ler as alternativas. Você já sabe. Se eu for na opção restaurar, eu vou para onde? Eu vou restaurar o arquivo. O arquivo vai para onde? Ele vai para o local de origem. Isso significa que eu tenho que procurar nas alternativas essa palavra-chave, local de origem. Isso evita a perda de tempo na hora de fazer a leitura das respostas na prova. Então você já vai focado. Então eu já sei, vou clicar com o botão direito do mouse em cima de um arquivo que está na lixeira e vou clicar em restaurar. Para onde esse arquivo vai? Ele vai voltar para o local de origem, certo? Então eu vou procurar local de origem. Vamos ver as alternativas que traz local de origem? Acompanha comigo lá. Então, eu não vou ler tudo, eu só vou procurar o quê? Local de origem. Então vamos lá, onde que tem local de origem? Local de origem, olha, tem local de origem aqui. E onde mais tem local de origem? Ai, tem local de origem aqui. E onde mais? Em mais lugar nenhum. Então isso significa o quê? Que não pode ser alternativa A, não pode ser C, nem D. Só pode ser B ou E. Olha lá, só com a palavra-chave. Agora eu vejo a diferença entre as duas. Na B ele diz, o arquivo é enviado para o local de origem de onde foi excluído e sai da lixeira. Bom, não é restaurar, então quer dizer, se eu estou restaurando, ele precisa sair da lixeira. Então veja aqui a diferença do E, uma cópia de segurança é enviado. Bom, uma cópia não pode ser restauração, isso não existe. Então, portanto, a alternativa correta realmente é a alternativa B. Tá vendo só, galera? É dessa maneira que você deve fazer a análise das suas questões, seja na hora de estudar ou na hora da prova, tá? Então faça exatamente assim. Se você já tem o conhecimento daquilo que está sendo indagado, então não perca tempo lendo alternativa por alternativa. Já separe a palavra-chave, local de origem, já nesse caso aqui que a gente viu, local de origem. Procura onde tem local de origem ali, foca nas questões, né, nas alternativas que tem o local de origem, e aí escolhe a alternativa que você julga correta. E acabou. As outras você já eliminou porque não está trazendo o termo local de origem. Beleza? Vamos ver mais uma? Acompanha comigo. Mais uma. Tá lá. No sistema operacional Windows, o conceito de arquivo não é representado por... Aqui ele quer saber o seguinte... Das alternativas que nós temos ali que nós vamos ler, ele quer saber o que não é arquivo. Como você já sabe, você anotou no seu caderno, arquivo é tudo aquilo que está armazenado. Lembra do arquivo, do armário? Arquivo está arquivado, está guardado. Então o que é arquivo? Tudo que está guardado, tudo que está armazenado. Ele quer saber o que não está armazenado, ou seja, o que não é arquivo. Então vamos ver as alternativas, olha lá. Acompanha comigo. Alternativa A, ele traz lá. Um programa adicionado na pasta de programas. B, um documento de trabalho gravado na forma de texto. C, um banco de dados no disco rígido. D, uma planilha eletrônica contendo fórmulas de cálculo. Ou E, um atalho exibido na área de trabalho. Então vamos lá. Se arquivo é tudo aquilo que está armazenado, o que não é arquivo é o que não está armazenado. Então vamos analisar a alternativa A. A alternativa A diz o seguinte, olha lá. Ele fala, um programa adicionado. Se está adicionado, está armazenado, então, portanto, é arquivo. Um documento de trabalho gravado. Se está gravado, está armazenado, é arquivo. Um banco de dados no disco rígido. Se está no disco rígido, está armazenado, é arquivo. Aí ele traz uma planilha eletrônica contendo fórmulas de cálculo. Ele diz que está armazenado? Não. Então, vou colocar aqui uma interrogação. Um atalho exibido na área de trabalho. Você vai falar, área de trabalho não é arquivo. A área de trabalho é uma pasta. Lembre-se, nós temos uma pasta no computador chamada área de trabalho, que pode ser exibida como tela inicial para a gente. Tá?
Então, pasta, e se está armazenado na pasta, é arquivo. Então, meu amigo, portanto, a alternativa que nós encontramos aqui, a resposta é justamente essa. Como que uma planilha eletrônica não é um arquivo, professor? É simples. Se arquivo é tudo aquilo que está armazenado, aqui ele colocou uma planilha eletrônica contendo fórmulas de cálculo. Fórmulas de cálculo que não foram armazenadas. Então o cara abriu o Excel, digitou lá, viu o resultado, fechou o Excel. Ele vai ser indagado, deseja salvar as alterações, ele diz não. Gerou arquivo? Não. Então, portanto, arquivo, tudo aquilo que está armazenado. Beleza? Vamos ver mais uma questão? Olha lá, acompanha comigo. Mais uma questão que eu separei para você aqui agora, essa bem bacana, olha lá. Podemos facilmente encontrar um arquivo perdido em nosso computador através de um recurso do Windows, mesmo que não saibamos o nome ou a localização exata do mesmo. Estamos falando do menu ferramentas do sistema, explorador de arquivos, menu localizar, painel de controle ou Windows Aero. E aí? Então lembre-se, nós podemos facilmente encontrar um arquivo perdido no nosso computador. Lembra das propriedades do arquivo que a gente viu? Nas propriedades do arquivo a gente tem a opção, como eu falei para vocês, de pesquisar. Eu posso pesquisar pelo nome, pela extensão, posso pesquisar pela data, não é? Data de criação, de modificação, data de acesso. Posso pesquisar, inclusive, como ele está afirmando, pelo conteúdo do arquivo. Então, quer dizer, mesmo que eu não saiba o nome ou a localização exata do mesmo, eu posso pesquisar pelo que está escrito no documento. Vai demorar um pouquinho mais? Vai, mas ele vai localizar, certo? E é justamente aí que está a pegadinha da questão. Se eu posso localizar, mesmo que eu não saiba o nome, aí você vê as alternativas. Qual alternativa que você mais estaria apto a assinalar? Olha lá comigo nas alternativas. Eu tenho quase certeza que você optaria pelo C, menu localizar. Por conta do seguinte, podemos facilmente encontrar um arquivo perdido. Bom, se está perdido, no seu subconsciente você já pensa, bom, eu vou localizar, certo? A organizadora, sabendo disso, ela coloca para você assim, fechando a tampa do caixão, né, a palavra, mesmo que eu não saiba o nome ou a localização exata do mesmo. Bom, eu quero localizar e eu não sei a localização, só posso usar o quê? Menu localizar, é ou não é? Só que não existe menu localizar. O nome do item é pesquisar e a gente viu que o pesquisar, ele está presente, no caso, no explorador de arquivos. Onde está isso, professor, que eu não vi? Eu vou te mostrar. Olha lá. No explorador de arquivos, quando a gente viu aqui nos nossos slides, nós temos aqui o item pesquisar. Olha aqui o item pesquisar. Ó. Tá vendo só? Então, por exemplo, aqui, ó, pesquisar. Então, eu posso pesquisar por nome, posso pesquisar por data, posso pesquisar aqui. O outro local onde está o pesquisar é aqui, ó, na minha barra de tarefas. Então, eu tenho aqui, ó, a opção de pesquisar. Beleza? Então, portanto, a alternativa correta, alternativa B. Vamos ver mais uma questão aqui, olha lá. Qual destes programas faz parte dos acessórios do Windows? Word, Excel, PowerPoint, calculadora ou Internet Explorer? Isso daqui é para te derrubar na prova. A calculadora sempre foi um acessório. Mas aqui, como nós estamos mencionando o Windows 10, ó, eu esqueci de colocar aqui, ó, Windows 10, ok? Então, no Windows 10, a calculadora não é mais um acessório. A calculadora passou a ser um aplicativo e fica na letra C. Olha lá. Calculadora, está aqui, está na letra C. Quem que está presente dentro dos acessórios que está na alternativa E? O Internet Explorer. Então, portanto, Internet Explorer é a resposta. Outra questão que eu separei para você aqui, ó, de tecla de atalho, questão recente, olha lá. Ó.
Um usuário do Windows 10 em sua configuração padrão que precise organizar os seus arquivos e pastas deve usar o aplicativo acessório padrão Explorador de Arquivos, que pode ser aberto por meio do atalho por teclado, segurando-se a tecla Windows do teclado e em seguida clicando na letra. Bom, a gente já viu isso na aula. Para abrir o explorador de arquivos, Windows mais a letra E. É isso aí, galera. E aí, por fim, nós temos mais uma questão aqui, ó. No Windows 10, em sua configuração padrão, os arquivos e pastas apresentam algumas características como A. Podem ter nomes de qualquer tamanho. B. Os arquivos marcados como favoritos que só podem ser apagados mediante o fornecimento de senha. C. Os seus nomes não aceitarem caracteres especiais, como interrogação e asterisco. D. Não mais permitir arquivos ocultos. E E. Ao contrário de outras versões do Windows, não possuem extensão. Então, olha só. Qual alternativa que é a correta? Bom, eu sei que os caracteres como interrogação e asterisco não podem ser utilizados. Então, a alternativa C traz exatamente isso. Ó, os seus nomes não aceitarem caracteres especiais como interrogação e asterisco. Ok? Tem mais uma? Tem mais uma, galera. Olha lá. O Windows 10 possui um recurso Windows Hello, que é uma maneira de se obter acesso rápido aos dispositivos com esse sistema operacional. O acesso aos dispositivos pode ser feito por meio do quê? Então você já lembra, né, que o Windows Hello é uma forma de acesso segura, sem senha, através de reconhecimento facial e da impressão digital. Beleza, galera? Então eu deixo aqui para vocês os meus contatos interativos mais uma vez. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo aí do Windows 10, basta me procurar, galera. Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!